A gente está apresentando para você, Dr. Douglas, assim, foi um presente que a empresa SAMU adquiriu, e eu também, para mim, foi um presente. Eu comprei todo dia. Eu encontrei uma pessoa assim, muito especial, com um olhar bem diferente, um alinhamento muito bonito entre a técnica e o cuidado do ser humano, extremamente técnico, extremamente preparado, mas um olhar do ser humano assim, muito especial, muito lindo. E você já sabe que aqui no SAMU a educação é um valor da empresa SAMU. A responsável pela educação sou eu e a Alice. Nós estamos com um programa já anual de atuando aqui na educação, porque acreditamos como valor que o que transforma o homem é a educação, é o conhecimento, é o aprendizado contínuo. E nesse momento, a nossa UTI NEO está assim, tendo um paciente, né, de cuidado paliativo, onde a família está num sofrimento assim, muito genuíno, e com todo o esforço que a equipe está tendo, mas a condução não está sendo adequada, porque a gente não está conseguindo acolher aquela família, né? Encontrei Douglas aqui, que é especialista em cuidado paliativo, e se dedicando a cada tempo, e hoje nós vamos degustar, beber dessa sabedoria dele. O momento é todo seu. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Assim, o mesmo prazer, o mesmo não, meu prazer é muito maior que estar aqui. Estar na instituição para mim é muito importante. Tem um ano que eu estou de conquista. Foram muitas vitórias. Eu cheguei, tem 2 pessoas aqui que viram para mim o meu primeiro dia, né? 3 pessoas, né? Meu primeiro dia lá no hospital de base. E tem um ano hoje, exatamente, que eu cheguei em Conquista. Exatamente hoje. Não é a tua, né? Não é a tua. Papai sai essas coisas muito interessantes na vida, mas vamos. E cuidados paliativos é a minha paixão. Só que cuidados paliativos, ele tem muitas verdades, tem muitas mentiras, tem muitos fatos. Tem muitas coisas que a gente imagina que é cuidados paliativos que propriamente não é. Tem muita coisa que a gente acha que é cuidados paliativos, que é, mas não é só aquilo. Então, vocês podem ter certeza, assim, eu vou contribuir muito pouco para vocês aprenderem alguma coisa. Talvez eu ensine ou mostre 1 ou 2 coisas que vocês nunca viram. Mas aqui é muito mais para a gente ajustar e alinhar pensamentos. E quando eu fui convidado para a posta de cuidados paliativos, uma coisa que eu sou apaixonado, fiquei muito empolgado, com certeza, na neonatologia. Aí eu falei, caramba, que é isso? A gente já tinha muita coisa já estudado sobre isso, mas querendo ou não, eu testei no almoço em família. Falei, vou dar uma aula de cuidados paliativos. Aí, que legal, não sei o que. Só que é na neonatologia. Eu não vou. Não me chama que eu não vou. Que eu não aguento. O que vocês acham que é isso, eu não aguento? Um de cada vez. É o quê? Perde um filho, né? Não, mãe, filho. Mas o eu não aguento é perder a mãe e o filho? A mãe perdeu a mãe. A mãe perdeu o filho. Mas você entende que isso é uma coisa que a gente sofre? Eu acho uma dificuldade nossa também para entender. Uma dificuldade que a gente tem quando fala em cuidados paliativos. Já se pensa logo nesse processo. E aí já entra esse mecanismo de peraí, né? Mas vocês entendem que quando vocês falam. A questão de que a gente está mexendo com nascimento, né? Vocês já estão entrando no meu próximo slide. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que quando a gente fala eu não consigo, você está colocando no centro. Você no centro. E muito pelo contrário, você é periferia. O centro é o filho, o centro é o feto. O centro é quem nasceu. Um pouco do lado dele está a família, depois está a gente. Se a gente colocar no centro, quem vai cuidar da criança?
Quem vai cuidar da família? E é isso que acontece. Nós nos colocamos sempre no centro. Eu vou falar medicina, mas a saúde, ela é muito paternalista e ela é muito individual. E cuidados paliativos não é individual. Já estou aprofundando mais ainda. Mas, gente, esquece. Medicina hoje não se faz baseada no que a equipe quer. Ela é muito compartilhada e para quem a gente vai ofertar essa medicina que é o importante. Para vocês, talvez perder um filho é muito ruim vocês pensarem. Mas imagina para essa mãe que está perdendo e não teve vocês para ajudar. É pior, acho eu. Então eu quis começar com esse videozinho que eu adoro.
se alguém já tinha visto, mas eu acho que a gente não poderia começar diferente. Eu acho que muito do que a gente vai fazer aqui, vai falar, é empatia. Empatia tomou algumas conotações, mas não é se colocar no lugar do outro, porque colocar no lugar do outro é muito difícil e não é saudável. Mas é só você entender e ver o que o outro pode estar passando por isso. A minha experiência mais importante na medicina foi quando eu tive um parente internado. Foi mais importante do que quase 6 anos de faculdade. Que a gente compreende outras coisas, a gente vê isso. Eu acho que a gente, a partir acho que a maioria de vocês fazem, mas a partir de agora, quem não fazia, observar o outro. Eu tô ajudando no PA. Cara, tinha uma cena, duas pessoas uma pessoa internou, só não eram 2 médicos. Causa X, daí a gente cuidou deles de uma certa forma, mas eles estavam indo embora. A mulher, ela estava na cadeira e eu fiquei olhando assim só porque Débora estava falando na minha orelha, né, Débora? Aí eu não prestei muita atenção, mas achei tão legal que a Adriana, ela pegou uma coberta e cobriu a moça para ela sair. Isso não saiu da minha cabeça. Isso eu acho que é muito importante. Porque é olhar diferente. Passar remédio, dar de pirona, não sei o que mais, tudo a gente consegue, a gente é fácil para todo mundo. Mas olhar para a dor do outro não é fácil. Ter empatia não é fácil. Mas a gente vai buscar isso. E cuidados paliativos? O que é cuidados paliativos para vocês? Se vocês têm ideia? Mais uma vez, um de cada vez. Cuidar. Você dá dignidade, qualidade de vida, né? No momento que talvez a medicina não possa trazer isso hoje para estar com Ela falou mais baixo, mas é cuidar e dar dignidade a quando a pessoa não tem um tratamento. A medicina já não pode trazer ela de volta, né? Quando de saúde pleno, né? Quando a medicina já não pode trazer ela para o estado pleno. O que vocês acham? A palavra aliviar, né? Eu acho. Aliviar. Encaixa bastante. E aí, o que mais? Eu acho, gente, que toda... A medicina ainda pode. Ó, tô gostando de você. Mas é justamente nisso, assim. Tudo que vocês falaram encaixa. Tudo. Mas é muito mais. É muito mais. Imagina só. Tudo que a gente fala de cuidados paliativos, o que vem na nossa cabeça é uma terminalidade, é o paciente morrendo. É a gente cuidar de quem não tem mais o que fazer. Mas não é. É muito mais do que isso. É uma abordagem para quem tem uma proposta de oferecer a melhor qualidade de vida possível ao longo do processo de doença, desde o seu diagnóstico até um possível desfecho desfavorável letal. Vocês já viram falar de alta dos cuidados paliativos? Já. Vocês já viram falar de paciente que teve câncer que curou? Nesse período de ter câncer, o impacto emocional. E como a gente avalia essa família? Quais são os parâmetros de cuidado com essa família? Porque quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente não pensa no doente só. A gente pensa na família. Então, o momento é todo em prol de cuidar de quem tem uma doença que é ameaçadora, não sei o que vocês entenderam, ameaçadora à vida, ou uma doença crônica. Mas a gente vai cuidar de quem?
de um grupo de pessoas, do doente e da família, e da equipe. Eu costumo falar que são 5 pilares. Desculpa, porque eu acho que o pilar de baixo, eu acho que não está junto com o outro, mas a gente tem que cuidar da doença, do doente, da família, da equipe e de... Eu acho que esse você faz parte da equipe. Só que você cuidar da equipe, eu acho que é diferente de cuidar de você. Então eu acho que da complexidade que a gente está lidando, de quantas pessoas precisam para a gente lidar disso tudo. E quando começa o cuidado paliativo? Vamos falar na neonatologia, perineonatologia. Quando é que começa? Você identifica o paciente que tem uma doença, e os critérios são compatíveis, né? Então você identifica, a primeira coisa é a identificação, né? A gente tem várias, né? A Sociedade Brasileira tem aquela tabela, então a gente tem várias doenças que são qualificadas como cuidados paliativos, né? E a partir daí, ou quando você não consegue, quando você não tem mais o poder de curar, e a gente aí vai pensar em cuidar, né? A gente deixa de ser curativa para a medicina de cuidar. Aí, a primeira coisa é reunir com a equipe toda, né? Depois, muito que ela falou tem fundamento. Mas a gente precisa de mais. E aí, Davi? Começa com você, não começa? No caso da perinatologia, esse diagnóstico é dado já no pré-natal. Isso. Mas também, porque a gente também participa do pré-natal, né? O neonatologista participa do pré-natal. Então, quando a gente vê um caso de Davi, como uma anencefalia ou uma glicemia de 18, essa orientação já é dada antes mesmo. Exatamente isso aí. É a partir daí que a gente começa. Então, fez o diagnóstico, começou, o tratamento ele vai ser exclusivo. Vou passar assim. Eu peço desculpa, porque o slide que tem da Sociedade Brasileira Pediátrica é muito pior do que esse. Esse aqui é adulto, mas eu acho que para mim é o mais importante de todos. Então, aqui é uma perspectiva de tratamento. Você encontrou, por exemplo, não necessariamente uma doença que vai levar ao final de vida, mas uma cardiopatia congênita, certo? A partir disso, caramba, começou tudo aqui, ó. Começou o quê? Vamos ver como a gente vai fazer esse tratamento. Começou a acolher essa família, começou a avaliar a perspectiva dessa família em decorrente àquele tratamento, e aí vai passando o tempo. A progressão sempre começa junto, os cuidados paliativos, eles sempre, no começo da doença, ele está aqui, junto. Ele pode parar aqui e a paciente fazer uma cirurgia e para outra melhorar de uma hérnia diafragmática, de alguma coisa do gênero. Mas imagina você, a perspectiva dessa mãe em ter um filho e descobrir, pumba, que ela é o quê? Que tem um problema. Gente, é uma perspectiva de uma criança que eu acho que a gente passou por um caso especificamente comigo. A minha esposa, ela perdeu, ela teve uma gestação e perdeu. Caramba! Foram 2 meses de... Como que isso aí? Perdeu com quanto? Com 6 semanas. Imagina a perspectiva de uma coisa e o que isso se torna realidade. Então, o apoio sentimental em qualquer período, no período pré-natal, é muito importante. E é onde os cuidados paliativos terminam. O paciente teve alta, fez a cirurgia, alguma coisa em si. Fez a cirurgia no nascimento dele. Aí as equipes se conversaram, como a senhora falou, todo mundo foi para lá, para o parto, para atender aquele paciente da melhor forma possível.
A UTI já está sabendo daquele doente, a gente já se preparou para isso. Isso é cuidado paliativo. Mas não, infelizmente, no diagnóstico que a senhora falou, poderia ser uma anencefalia que talvez ele iria evoluir para óbito nos próximos 2 meses ou 2 meses e meio. Segue um tratamento proporcional e segue um cuidado paliativo cada vez mais crescente. E se chegar à finitude, continua os tratamentos paliativos. Continua o acolhimento familiar. Nós perdemos um feto com 6 semanas e ficamos 2 meses. Imagina alguém que está com uma recém-nascido na UTI e isso acaba falecendo. Quanto a gente tem que acompanhar essa família? O quanto, se a gente não acompanhar essa família, o quanto essa acho que eu não falei para vocês ainda, mas para mim, nós somos médicos da sociedade. A gente tem que ser produtores de saúde para a sociedade. Se você não conseguiu melhorar essa criança, ou você colocar ela no cuidados paliativos e essa criança veio a falecer, o segmento dessa família tem que acontecer, porque senão você vai entregar um pai e uma mãe, uma estrutura familiar doente para a sociedade de novo. Isso é muito importante. Assim, quando ocorre óbito, a família continua indo na unidade com um novo bebê. Nós vamos conseguir isso, doutor. Tem esperança. É a primeira aula. Quem faz cuidado paliativo? Quem faz, gente? Douglas, paliativista? Todos nós. Então, nada se constrói uma única pessoa. Todo mundo é importante. Quando eu fui na minha integração no Einstein, o que aconteceu? Passou um vídeo de um paciente chegando, foi para o pronto-socorro, no pronto-socorro ele foi atendido, gostou do atendimento e voltou, o manobrista entregou para ele um carro todo ralado. Ele ficou puto com o Einstein, o professor Einstein. Por quê? Porque é parte da equipe. Imagina se... Eu vou falar os 2 exemplos para ninguém pegar. Assim. Se o médico trata bem a família, a psicóloga atuou, a enfermagem acolheu, mas aí está ali a fisioterapeuta, esse menino aí não mexe nem o dedo. Ao contrário, a equipe está toda envolvida com isso e o médico está em outro rodízio, pensando em outra coisa. Esse menino não tem prognóstico. A gente precisa trabalhar em equipe. Para isso, tudo que a gente puder fazer juntos vai ser melhor. O que é isso aqui? Isso aqui a gente, na pós que eu fiz, que eu estou fazendo de cuidados paliativos no CIO, a gente sentado. Todo mundo, você aqui é um psicólogo, você é um médico, você aqui é um assistente social, aqui é uma enfermeira, aqui é médico, aqui sou eu. Estou com a mesma calça, mas a blusa é diferente, eu fiz questão de ser diferente. Apesar de só ter 3, mentira. A gente discutindo sobre um quadro de um doente. É extremamente importante. É fácil fazer, por exemplo, para 8, 6, 10 doentes todos os dias? Não. A gente vai conseguir fazer isso sempre? Quase que não. Só que a gente tem que ter ferramentas para a gente avaliar quem precisa mais. Qual que é a minha ferramenta? Ana Paula. Ana Paula chega todo com minhas demandas, assim, o Douglas, eu acho que aquela pessoa ela precisa mais, aquela família precisa mais, aquela instituição ela está precisando, aquela instituição familiar ela está precisando de mais. E a gente participou de coisas muito bonitas, isso é muito importante. Mas a gente precisa identificar. E quem identifica isso? Todo mundo também. Doutor, eu identifiquei, só que eu não sei o que eu faço.
Vamos conversar junto o que a gente faz? Porque eu acho que isso que é importante. Porque esse método, esse diagrama que eu vou apresentar para vocês, até um professor Sapo que estava ali agora, esse professor Sapo, ele trouxe esse diagrama, ele idealizou esse diagrama, que a gente tem que pensar cuidados paliativos como? Em 4 parâmetros. Social e familiar. Adianta a gente querer trazer toda a família para a vitória da conquista, para que ele se despeça desse filho, sendo que eles não têm dinheiro para isso? A gente tem que entender socialmente como essa família é. A gente tem que entender que talvez aquele pai, ele está preocupado em pagar a conta do hospital. Por isso que ele está sendo um pouco rude com vocês. A gente tem que tentar descobrir os pontos. Eu acho que isso é a melhor coisa dos cuidados paliativos. É conversar. Porque só assim você vai descobrir o ponto de cada um. Qual é aquele ponto da família? A gente deu uma notícia de paciente, todo paciente que fica grave na UTI eu peço para chamar os familiares. Mas essa uma menina de 18 anos que internou na UTI por conta de uma leucemia aguda. Vitória da Conquista não se trata de leucemia aguda. Ela descobriu 7 dias antes de internar, base, tentamos referenciar ela para Salvador, ela não conseguiu, era uma leucemia grave, ela começou a ter prejuízo da respiração, foi para a UTI. Chegou na UTI, a gente chamou a família, liguei para todos os hematologistas da cidade que eu conheço, todo mundo falou, Douglas, não tem o que fazer em relação ao tratamento, principalmente pela evolução dela. A gente chamou a família, conversou com a família, a gente falou, mas quantas pessoas tinha, você lembra? Conversamos com umas 5, 6 pessoas naquele momento, e aí o pai, ele trouxe uma coisa, por quê? Porque a gente deixou eles falarem. O pai falou uma coisa que era muito interessante. Doutor, eu tenho certeza que a minha filha vai morrer porque eu não tenho dinheiro para fornecer o tratamento para ela. E aí? Diagnostiquei. Eu estava ali 1 hora para isso. Eu tinha certeza que ela ia morrer. Eu estava diagnosticando o que eu poderia melhorar para esse pai. O que eu falei para ele? Senhor, fica tranquilo. Desculpa por te falar isso. Eu estou em Conquista, na época tinha uns 8 meses. Eu vim do Einstein, o maior hospital da América Latina. Eu cuidei de um monte de filho, de um monte de gente milionária que morreu por conta dessa doença. Essa doença é muito, muito, muito ruim. Infelizmente, com dinheiro ou sem dinheiro, talvez ele ia morrer igual. É verdade que eu falei? Mais ou menos. Mas e aí? É importante ser verdade ou ser mentira nesse momento? Porque eu conseguiria fazer alguma coisa diferente do que eu fiz? A gente tentou, descabelou. A primeira coisa era a tia falando, ó, eu estou muito insatisfeita, que não conseguiu a transferência, não sei o que eu falei. Reafirmei, eu também. Isso nos angustia um momento, a gente fica muito bravo com isso. Não é ficar batendo de frente, é fazer o que você está fazendo. Eu diagnostiquei no pai algo que poderia trazer um luto muito pior. Se a gente não tiver essa sensibilidade, esse luto do pai está ruim, está péssimo. Poderia ser muito pior. Então é importante a gente ouvir, porque a gente vai diagnosticar algumas coisas que a gente pode atuar sobre elas. Talvez seja uma falta de dinheiro, talvez seja alguém que queria vir visitar que ainda não veio, ou a angústia de algumas coisas que a gente vai atuar sobre elas. Então o aspecto familiar e social. A Ana estava junto, foi sensacional. Eles saíram agradecendo. Então são coisas que a gente tem que atuar antes. Comunicação é demais. E o aspecto físico, para a gente médico. Então, como é que a gente vai tirar essa dor, como vocês falaram, em relação à terminalidade? Como a gente vai agir sobre uma constipação? Como a gente vai agir sobre uma falta de ar? Isso tudo é muito importante também. Importante, depois eu vou falar como. Espiritual. Poxa, Davi acabou de me falar que
que a pessoa queria benzer o filho na hora do parto. Isso é bonito. Isso é lindo, isso é muito legal. E a perspectiva. Filho, ele sabia que o filho estava morrendo. A preocupação dele era morrer sem ser batizado. É isso. Ele pediu água, eu achei que ele estava passando mal. Olhei para ele e disse, não vou batizar. É muito de orientação religiosa antes, ao bispo da cidade dele, do que fazer. Cara, isso é fantástico. Mas se a gente não. Você entende que ele falou isso, mas ele não falou isso pra ninguém? A gente poderia ter preparado melhor para até que uma pessoa específica fizesse isso. Por quê? Porque o que o Dan traz é isso. São os 4 parâmetros que eu falei para vocês. Mas quem está no meio? O doente. Então você tem que ter um aspecto social do doente. Quantas pessoas mais velhas, elas ficam assim, nossa, eu vou morrer, mas meus filhos vão não ter nada. Eu não dividi meus bens. Para mim, meu caso mais triste mais triste assim, porque eu fico mais com meu coração doendo. Eu estava na UTI do 9 de julho e um paciente com uma leucemia refratária, insuficiência respiratória, e vou entubar, mas eu conversei com ele que eu fosse entubar, ele tinha risco de falecer muito grande. Conversei com a família, conversei com a mãe e 2 filhas da minha idade. Mas dei um pouquinho de morfina, não sei o que nada, entubei. Depois de 12 horas que eu fiquei fora do plantão, eu voltei. Ele estava morrendo. Conversei um monte com a família ficou... Ele morreu comigo. Elas adoraram, vieram me abraçar. Oh, que legal, doutor, muito obrigado pelo apoio que você me deu. Mas, doutor, estou muito... Ela estava angustiada. O que a senhora está pensando? Pois é, doutor, ele morreu. Eu não sei. Nosso dinheiro, nossas contas, nossas dívidas, quando ele recebe, quando eu recebo, sem nada. Não sei de nada. Caramba, isso me machuca hoje, me machuca até hoje. Eu acabei não ofertando para a sociedade uma família saudável economicamente. A gente tem que pensar nessas coisas. Depois eu peguei assistente social, pedi para assistente social dar uma ajudada para ela, para tentar ver essas coisas viabilizadas. Mas isso é muito importante. Mas é para o doente. E na parte psicológica para o doente? Um monte de coisa. Para vocês um pouco menos psicológico para o doente. Espiritual e no aspecto físico. Qual é essa segunda linha? A família. A família tem outras perspectivas econômicas, outras perspectivas espirituais, outras perspectivas físicas. Está cansado. Vocês já ficaram com um paciente internado? Desculpa, com um familiar internado? Gente, é extenuante. Eu fiquei 14 dias com meu sogro, parece que a gente passou 3 meses. É muito cansativo. Então é importante a gente... Ops. Minha sogra chama Tânia. Ô, dona Tânia, a gente está vendo que você está dormindo aqui sempre. A gente vai cuidar dele essa noite, vai descansar em casa, ele está bem hoje. Pode fazer uma diferença, mas a gente só vai fazer isso se a gente souber que isso acontece. E no aspecto mais de fora, a equipe. A equipe tem os mesmos anseios físicos. Que plantão pesado. Um plantão muito pesado. Eu não consegui nem respirar. Isso acontece para todo mundo. Espiritual, religioso. Por exemplo, se tivesse uma pessoa que não acreditasse em Deus, o menino está sendo batizado lá. Não sei para que ele está fazendo isso. Não, cara, respeita, é dele. Ou não. A gente estudou umas 4 ou 5 vezes paliativo lá no básico. Tipo, as pessoas ficavam teimando comigo. Mas ela vai morrer, tu não vai. Acho que 2 morreram, 2 foram de alta, né? Mas é a perspectiva daquilo. Mesmo que não acredite em Deus, mas que respeite. É, a fé do outro. Mas é importante a gente também respeitar a equipe em relação a essa parte religiosa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando eu falo, eu vou estubar paliativo um doente, e a minha fisioterapeuta falou, doutor, mas é isso mesmo. Aí a gente conversou com ela sobre isso. O que era isso? Qual que era a perspectiva disso? Só que a gente marcou para fazer isso no domingo, não foi? Porque a família queria ver.
A família foi para casa, estudou, veio com um monte de coisa. Que legal esse negócio de intubação paliativa, tá? Era uma senhora que tinha uma AVC grande, estudou e ela foi embora. Recebeu alta. Mas eu acho que tem que fazer e vou fazer, machuca todo mundo. A equipe é destruída nesse momento. Então é muito importante que a gente ouça a família. A família não, desculpa, a equipe. E na neonatologia? Essa é a minha cara, mais ou menos, quando eu recebi a notícia que eu ia falar para vocês sobre isso. Na verdade, isso foi a cara da minha mulher. Quando começar, foi o que a gente falou. No pré-natal. Mas no pré-natal, onde vai ter o primeiro contato sobre uma criança, um primeiro acolhimento, uma proposta do que a gente vai fazer depois. Essas coisas têm que estar alinhadas. Porque se a gente não alinhar no pré, quando chegar ninguém vai estar preparado para nada. Como é que a gente vai acolher essa família na sala? Se vocês não forem avisados na UTI, como é que vocês vão acolher essa criança na UTI? De um pai e uma mãe que tinham uma perspectiva. Então, são coisas que elas precisam caminhar juntas. Mesmo que a maioria das vezes, 99% das vezes, será separado, em algumas ocasiões tem que ser juntos. E muito juntos. Muito juntos mesmo. E o que é? Explicar sobre o diagnóstico, uma abordagem multidisciplinar. Essa multidisciplinar, eu acho que talvez seja na área de saúde a palavra do século, assim. E só sabe o valor disso a gente que trabalha com isso. O quanto é importante você ter uma fono, uma nutri, uma físio, uma psicóloga, uma assistente social. Eu esqueci de mais gente. A enfermagem sempre faz parte, né? Mas tem muito mais gente. TO, quanto era legal ter ela lá com a gente. Então tem muitas coisas que a especialidade de cada uma, a individualidade de cada um. Por exemplo, dois paliativistas, dois médicos conversando. Poxa, eu acho que isso seria legal. O que você acha disso? Quanto isso é enriquecedor para todo mundo e para o doente? Sempre focado não no que eu acho, no que eu sei, mas o que isso vai ser bom para o doente, ou para a família e para a equipe. Acho que se não for bom para esses três, talvez você dê um passo para trás e pense numa nova estratégia para que você analise os seus pontos e deixe melhor para todo mundo. Quantas vezes, quando eu vi que elas estavam meio angustiadas com a intubação paliativa, eu falei, não, tá bom, eu estou de plantão no domingo, se era sexta, eu estou de plantão no domingo, vai estudar em casa, depois você traz as informações, eu converso com a família hoje, a gente combina para a família inteira vir no domingo. Foi o que a gente fez. Por quê? Porque não é o que a gente quer, é o que todo mundo quer e que vai ser melhor. Eu acho que é isso que é importante. Cara, tem uma coisa, eu acho que uma das coisas mais difíceis, assim, é ter um protocolo de conversa. Quando você vai conversar com a família, é uma das coisas que a maioria das pessoas elas não conseguem fazer tão bem. E na verdade elas acham que sabem, isso que é o ruim. Eu fico me policiando algumas coisas, eu fico me policiando muito, né? Eu tô no curso Daniel Forte, não sei se você já ouviu falar, é um cara sensacional do Sírio. E ele fala algumas coisas que é assim, ele explica pra gente o que é ciência. Primeira pergunta dele, do curso. Ciência é igual medicina baseada em evidência. É refutar a hipótese nula. É a partir do pressuposto que você está errado, que os dois lados são iguais. Quando você parte do pressuposto que você está errado, tudo que vier você vai aprender. Se você passa do pressuposto que você está certo, você não vai aprender nada, nunca. Então, eu já vinha pensando sempre, eu gosto muito de estudar sobre o erro,
Mas quando ele falou isso, eu falei, cara, é o mais certo possível. Por quê? Aquela medicina baseada em evidência vai te trazer uma verdade. A ciência vai te trazer uma verdade. Ela vai te trazer algo próximo da verdade. Quantas vezes que dar de pirona é bom? Não, melhor é paracetamol, melhor é na medicina. Tudo que é verdade hoje, daqui 6 meses pode ser mentira. Então nunca vai chegar uma verdade. Tudo vai ser próximo da verdade. Então a gente nunca vai chegar a um conhecimento completo. A gente sempre vai ter o que aprender. Poxa, eu sou apaixonado em aprender. Eu acho que é isso que é legal. E quando você vai para conversar, validar a emoção é uma coisa que faz muita diferença. Aquela tia que eu falei que chegou, putz, eu estou muito bravo, minha sobrinha não foi transferida. É mesmo, doutor? É mesmo, doutor. Eu acho que a senhora tem que ficar brava mesmo. Valida a emoção, não fica refutando. Não, por que a senhora está brava? Ela está aqui internada. Já criou atrito, valida aquela emoção. É mesmo, a senhora tem que ficar brava nesse momento. Você já aproxima, você já abre um espaço para você conversar. E sempre quando você for conversar, traga uma agenda, eu quero falar isso. Eu quero determinar que eu não vou entubar e não vou reanimar. Beleza, essa é a sua agenda. Você não vai jogar para ela a sua agenda. Você vai começar a conversa e vai entender a agenda dela. O que aquela pessoa está com a agenda pronta para ligar com a sua. Se ela não tiver nada disso, cara, segura a sua onda. Numa próxima conversa, você vai voltar e vai conseguir. Mas as pessoas precisam estar prontas para receber o que você vai falar. Você só falar, a única pessoa que vai ficar contente é você. Você não vai chegar a um determinado ponto comum e aquela família vai ficar triste e aquele feto ou aquela criança ela não vai se beneficiar do melhor tratamento possível. Nós tínhamos uma criança, tinha uma jovem com crise convulsiva na UTI. Ela era mãe de uma menina de 3, uma de 13? 6 e 13? 13 e 6. Coisa assim. 3 e 13. Poxa, como é que você vai falar para a menina de 3 anos que a mãe está internada na UTI em coma com crise convulsiva? Mas você entende que tem que falar? A gente ficou umas 2 semanas trabalhando isso até ela entender. A mamãe ficou dodói e foi para o hospital. Aí depois foi trabalhando até a menina aceitar. Hoje, graças a Deus, as 3 estão juntas em casa. Mas não é o que eu queria falar. É o que a gente preparou o meu campo para que aquela pessoa entendesse. E o marido? Cara, o marido era muito provedor da casa. Ele ficou com ela assim, que marido, cara. Todos os dias ele ia. A sogra dele, a mãe da mulher, quero tirar ela daqui. Tinha uma enfermeira em São Paulo. O que esse povo está fazendo com essa mulher? Tira daí, gasta todo o seu dinheiro. E a família caiu em cima dele, matando ele assim. A filhinha de 3 anos teve febre, ficava chorando a noite inteira. A filha de 14 anos, 13 anos, ela também não tinha um comportamento muito adequado. Esse cara quase pirou. Só que a gente deu um apoio para ele, cara. O cara foi fantástico. Todos os dias ele ia. Mas é importante a gente sentir essas coisas. E no pré-natal é justamente isso, a gente sentir. E eu acho que a família fez o que a gente poderia ter. Eu não sei se foi feito, tá? Desculpa que eu tô falando isso.
Porque o cara já preparou, pelo menos eu vou batizar o meu filho. Então ele já se preparou. A gente tem que se preparar também para isso. É explicar que não existe não fazer nada quando a gente fala sobre cuidados paliativos. O cuidado, ele é muito amplo. O cuidado, ele é muito amplo. Tem muita coisa para a gente fazer em cuidados paliativos. Tanto com a criança, quanto com a família, quanto com a nossa equipe. Qual é o melhor cuidado para seu filho? Porque talvez, gente, imagina só, você está falando que o filho vai morrer. Que talvez o medo dele, o medo do pai, é levar esse menino para casa. Tem muitas nuances que a gente pode tentar. Então, assim, pensar de uma forma progressiva de como essa criança vai viver. Talvez vai ser mais fazer com que o pai entenda melhor qual vai ser o cuidado para com o filho. Mas isso vai depender de cada caso. Avaliar possíveis causas de sofrimento e angústias, e os valores religiosos, espirituais, sociais e familiares que eu já falei, e um planejamento tanto familiar quanto de equipe. Isso está entrelaçado. Mas eu pergunto para vocês, qual é a diferença de cuidados paliativos de boa prática? Qual é a diferença? Acho que tem. Tem diferença? Tem? Andam juntas, né? Talvez cuidados paliativos, ela precisa de mais de uma equipe ou de alguma coisa assim. Mas cuidados paliativos e boas práticas são muito juntas. Nós ficamos uma manhã inteira no sábado discutindo se haveria uma diferença ou não. Na minha opinião, existe. Na minha opinião, quando você quer oferecer um cuidado paliativo de qualidade, você não necessariamente você priva de boa prática do médico, mas você precisa de uma equipe muito preparada com cuidados paliativos, de uma assistência muito preparada para isso. Mas a diferença é muito tênue, muito tênue. Cuidados paliativos é boa prática, não é só boa prática, mas boa prática está muito ligada ao cuidado paliativo. É má prática? Distanásia, que é uma morte lenta, ansiosa, com muito sofrimento. Se a gente for pensar em óbito, distanásia é uma prática. Porque esse sofrimento é para quem? Para a equipe, para a família e para a criança. Então tudo que a gente tem que fazer é tentar pensar neles. E talvez tudo que a gente mais faça é pensar na gente. É muito difícil conversar com aquela família. Aquela família não aceita nada. Sabe, é igual... É que eu sou intensivista também, né? É igual entubar. Eu não consegui entubar. Laringoscópio, eu falei, eu não vi nada. Gente, laringoscopia é um exame. Você tem que dar um diagnóstico. Aquela família é muito difícil. É difícil em quê? Qual foi o ponto de atrito? Você aprofundou nisso? O que eles se traçaram para melhorar isso? Então, existem muitas coisas a ser faladas. E mitos. Cuidados paliativos é para criança com doença terminal. Não é só. É um completo. Cuidados paliativos é para aqueles que têm câncer. Pior ainda. Tratamentos curativos são excludentes de cuidados paliativos. Não, o paciente recebe alta de cuidados paliativos. Faz a cirurgia, nasceu.
fez o diagnóstico de uma hernia diafragmática, depende do grau. A gente fez o acolhimento com a família, explicou sobre o diagnóstico, explicou sobre o prognóstico, explicou sobre a possibilidade de cirurgia, programou isso, acolheu essa família, fez a cirurgia, passou para vocês ficaram cuidando dela, tchau, acabou. Cuidados paliativos é para acelerar a morte. Isso é uma coisa que a gente mais encontra as pessoas falando. Dona Raquel é a prova disso. Não sei se você soube dela. A gente estudou a Dona Raquel ontem. Cuidados paliativos e insuficiência respiratória no andar. Não vou falar isso que eu vou falar mal da minha plantonista, da pessoa que fez o atendimento. Mas entubou a doente que era cuidados paliativos. Tinha visto. Ela foi pra lá. O que a gente fez? Eu tirei tudo, todos os antibióticos, tudo da prescrição. Deixei corticoide, furosemida e buscopan para secar. Ela saiu de uma pita fininha, desligamos a sedação, ela acordou, mas isso tudo foi em 7, 8 dias? 10? Em 10 dias. Ontem a gente estudou ela. Tá lá falando. Doutor, quero comer. Coma, minha filha. Coma muito, coma o que você quiser. Quero chupar um picolé de laranja, chupe. Então, cuidados paliativos tem vários artigos e várias coisas que paciente em cuidados paliativos vive muito mais do que paciente em cuidados intensivos ou curativos. Foi muito engraçado. Eu fui defender isso aqui numa visita na UTI, né? Aí a avó de uma chefe da enfermagem lá do base tinha internada, ela me chamou, eu fui lá, a gente fez um cuidados meio paliativos, ela levou lá para UTI e tudo, aí levou para a enfermaria, aí da enfermaria a gente ajustou umas coisas, ela foi para casa. Eu falei, olha só, tanto que cuidados paliativos é isso, e não morre e tudo. Aí a Monique me cutucou, doutora, ela morreu ontem. Sim, mas ela morreu ontem, mas ela viveu acho que 23 dias. Se tivesse levado 89 ou 93 anos para UTI, ela tinha morrido muito antes. Alguém tinha sido. Ela estava em franca insuficiência respiratória, teria entubado, feito tudo. Eu acredito que o paciente, quando ele tem uma previsão, uma necessidade de entrar em cuidados paliativos, que essa definição ela é feita, qual é a meta desse paciente, é definido isso pelo médico, que é conversado com a equipe, a meta é essa, a gente vai seguir dessa forma, não é esse. Isso é um cuidado tanto para a equipe, é um cuidado tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a equipe. O que a gente, assim, eu vejo que esse é perturbador enquanto profissional de saúde, é a gente estar dentro de um contexto de avaliação, em que cada dia o paciente é submetido a uma conduta diferente, a uma fala diferente, a uma previsão diferente. E isso destoa muito, então gera uma ansiedade muito grande para a equipe, gera uma ansiedade maior ainda para a família, porque muitas vezes um responde de uma forma e o outro às vezes nem sabe responder o quê. E isso, eu acho que isso assim, acaba com cuidado, sabe? O paciente só fica paliativo, assim. E um dia sim, um dia não. Então se acaba com o cuidado, ele vai embora. Aí já não tem nem mais boa prática. Porque quando está todo mundo no mesmo barco, no mesmo sentido, sim, de como é para responder, de como é para acontecer, de qual é o exame que vai coletar, ou qual é aquele que não vai. Isso está crescendo, está começando lá de baixo. Vai chegar nesse momento. Vai chegar que todo mundo vai pensar como você. Vai melhorar mais ainda. Falei de todos? Não? A criança em cuidados paliativos sempre serão incluídas nas ordens de não reanimação. Meu Deus. Isso é demais também. É engraçado. Eu fiz residência na Santa Marcelina, clínica médica. Aí você imprimia o negócio, aí ela assim, ó, do paciente. Não reanimar e não entubar. É isso. Cuidados paliativos lá tinha uma área de cuidados paliativos que era totalmente diferente, tinha uma ala dessa. Mas geralmente era isso, definir cuidados paliativos. Tá bom, você definiu o quê? Diretivas para não entubar e não reanimar, só isso. Você não falou que é cuidados paliativos. Então não é isso, porque aqui a gente coloca como criança.
Então, um paciente que tem uma doença, vamos supor, essa moça que foi lá para o hospital de base, se a gente estivesse ofertando um tratamento quimioterápico que tivesse uma boa chance de resposta, se ela parasse no meu plantão, eu ia reanimar fervorosamente. Mas é cuidados paliativos. Mas ela teve uma intercorrência decorrente, sei lá, um sangramento. Então, isso tudo é muito tênue. A gente vai ter que fazer as coisas que a gente acha que vai levar o bem para o doente, para a família e para a equipe. O que eu não posso é entender que aquele paciente está sofrendo, a família está sofrendo, ele está entrando em óbito e você querer reanimar. Isso não pode. Mas agora não. A criança estava bem, ela tem uma doença que é paliativa, mas ela estava bem. Aí de uma hora para outra ela, sei lá, ela broncoaspirou. Você não vai entubar, tentar um antibiótico? Entuba, tenta um antibiótico. Faz o quê? Alinha as expectativas. A gente vai tentar isso, isso e isso. Caso ela responda, nós vamos evoluir assim. Caso ela não responda, vamos pensar no que a gente vai fazer o próximo passo? A gente faz isso direto lá. A gente tem que ser mutável. A mesma opinião que eu tenho hoje, meu paciente respondeu diferente amanhã, pode ser que eu faça uma conduta totalmente diferente, decorrente do que o paciente vai apresentar. Então não é porque eu defini que o paciente é cuidados paliativos que eu não vou reanimar. Ou o contrário até, que eu sei que ele não tem prognóstico, mas como eu não defini, eu vou reanimar. Esse para mim é o pior. Que a família não decidiu. Puxa, a família não decidiu e coça a cabeça. Porque a família não decidiu é uma transferência de poder muito grande. Por mais que a família tenha que estar presente junto com isso. Depois a gente tem mais coisas para falar sobre isso. Questões jurídicas, aqui ele junta tanto adulto quanto pediátrico. Mas o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para alívio de sintomas que levem ao sofrimento. Segurará a assistência integral do conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive de alta do hospital. Mas até ele receber essa alta do hospital, a gente tem que garantir uma assistência do conforto físico, psíquico, social e espiritual. Dar alta é muito fácil. Transferir o problema para um outro momento é muito fácil. Mas toda vez que a gente transfere o problema, pode ser que esse problema volte pior para a gente. Tem que pensar sobre isso. Aqui é o que a doutora falou sobre as indicações de cuidados paliativos na neonatologia. Enfim, tem todos aqui. E aqui o que o Davi estava que eu estava falando com o Davi. Também a Sociedade de Pediatria, ela definiu como a gente tem que agir na sala de parto. Decorrente a uma idade gestacional, a um peso, que isso tudo já está muito tabelado. Então é importante, caramba, eu falei pra caramba, é importante que todos nós saiba disso, faça fluxo para isso, e quem vai atender esse doente já tenha preparado para isso de onde? Do pré-natal. Já trouxe essa informação para o parto. Isso é muito importante. Porque, imagina só, acabou de nascer, ninguém sabe nada. A possibilidade disso dar, vou falar uma palavra chula, da zebra, de alguém fazer tudo errado, é muito grande. Então a gente tem que ver muito bem como a gente vai tratar de cada caso. Então, gente, o objetivo principal do cuidado paliativo é cuidar do doente da sua totalidade e da sua família. Proporcionar a melhor qualidade possível de vida para o recém-nascido. Promover um conforto e alívio de sintomas físicos, alívio emocional, familiar e espiritual.
com valor decorrente aos valores da família. Isso aqui eu acho sensacional. Manter o suporte emocional pós-morte, no período de luto. A única coisa que eu consigo hoje, não ter uma estrutura de cuidados paliativos, não vou falar isso para ela, senão vou jogar ela numa roubada, é falar todas as vezes que a gente conversa com o paciente, principalmente a notícia de óbito, é o quê? Vou falar, você vai lembrando. Ó, eu sei que vocês estão recebendo essa notícia que é muito ruim. Agora vocês estão entendendo o que aconteceu. Mas pode ser que daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses, ou o tempo que for, ou alguém da família pode ficar com dúvida. A gente se mantém muito aberto para o retorno de vocês sempre que precisarem esclarecer tudo que precisar. Recentemente foi uma mãe. Cadê o Dr. Douglas? Aí eu fui lá fora, ligou, eu fui lá, era uma mãe que o filho bateu de moto. Sabe aquele que a mulher estava grávida, assim, vai com quantos anos? 22 anos, a mulher estava grávida, ele entrou em ME. Cara, a mãe dele é a mulher mais forte que eu já vi na minha vida. Ela ficou do lado dele o tempo inteiro. A mulher chegou grávida, ela foi sensacional. Doutor, você pode me ajudar? Posso. O que a senhora precisa? Precisa desse relatório para ver se a gente consegue uma pensão para o filho que ele estava trabalhando no ano daquilo. Pô, vem aqui que eu faço agora. Então essas coisas a gente precisa deixar para eles. Cara, ela estava muito forte. Mas é importante a gente cuidar deles. Eu e a doutora Dora, a gente lê um livro em comum. Para mim, essa é uma das frases mais legais que tem. Para estar do lado de alguém que está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver, até o dia que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, isso aqui pisa no nosso calo, né? Todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar vivo nesse dia. Eu acho isso muito importante. Eu vou terminar com a frase dessa pessoa que eu sou muito fã, do Einstein. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se o milagre não existisse. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Acabou. Pergunta, dúvida, doutor Douglas, chegar para falar, né? Agora esse assunto. Douglas, na perinatologia a gente esbarra com algumas coisas um pouco diferentes do adulto. Até quando a gente vai ver, já na nossa área tem menos estudos, tem menos estatísticas no Brasil, então praticamente não tem. E aí a gente sabe que, apesar do doente ser o centro, para a nossa realidade é muito centro, doente e família, muito ali junto, porque legalmente quem decide, quem escolhe é o paciente. E aí vem a família, exatamente. E aí vem a outra questão de comunicação, que não é uma realidade que te conquista, eu também estou aqui há um ano, e eu faço pouca sala de parto aqui, mas apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria e neonatologia falar que existe a primeira consulta com o pediatra ou neonatologista no período pré-natal, eu nunca vi. E eu fiz ambulatório em hospital escola, eu fiz 4 anos de residência e eu realmente nunca vi. E nunca vi. Eu nunca vi um pediatra fazendo consulta pré-natal. Eu fazia essa consulta e consegui liberação pelo plano da mulher, a gente fazia 2 consultas de pré-natal. Que é o preconizado, na verdade. Então, assim, até essa parte, para decidir antes, né? Porque tem doenças com a anencefalia, você não sabe se o paciente vai viver 2 minutos ou 2 meses. Síndrome de Fatal, você também não sabe se ele vai viver 1 mês ou 1 ano.
E aí você realmente tem que saber disso antes para você, até pela questão legal, entendeu? É aquela história que você falou assim, eu fiz porque a família não decidiu. A gente esbarra nisso também, a gente tem dúvidas às vezes, eu estou acelerando o processo de morte ou eu estou evitando uma terminalidade? Eu vou transfundir esse paciente porque a transfusão, no caso dele, não tem adequadência de base propriamente dita, talvez ajude ele a viver mais um tempo, ou eu vou estar prolongando o sofrimento dele. E aí a gente esbarra em tudo isso e tem a questão legal de uma forma muito clara na nossa realidade. Eu acho que os médicos, a gente às vezes tem medo de se expor numa situação dessa que não teve uma conversa prévia, não teve um acordo de paliação, entendeu? Não teve uma equipe para isso. Eu acho muito legal essas palavras e para eles voltam a falar que comunicação é a melhor ferramenta de todas, é o que a gente tem que evoluir. Eu acho que, assim, eu até sugiro, na verdade, como a gente tem um quadro de profissionais que são limitados, eu acho que vocês poderiam conversar melhor. Talvez, tomara que sim, mas talvez não todos os doentes sejam referenciados para vocês. Talvez chegar para o Davi, que é o chefe de tudo aí, e falar Davi. Não mandando nem no controle remoto em casa. Bom, em casa a gente não manda, em casa é nada. Mas chegar para ele, chegar para esse grupo e comunicar sobre isso. Explicar a dificuldade que vocês estão tendo quando acontecem essas coisas. Eu acho que isso é muito importante. E assim, é através de pensamentos como o seu que a gente vai melhorar. Através assim, da angústia de estar ali naquela sala de parto, saber o que eu vou fazer quando nascer. É essa angústia que a gente tem que dar um passo para trás e pensar, da próxima vez, como eu vou fazer diferente? Então talvez essa consulta pré-natal é a melhor coisa possível. Mas aí sim, eu acrescentar também, eu acho que a comunicação que você falou é bem importante. E outro fator, que é a equipe multidisciplinar, se fortalece, dá para vocês a equipe multidisciplinar, vai fazer um planejamento de todos, e todos vão aprendendo e vão progredindo junto, vão amadurecendo junto. Tem que ser todos que estão envolvidos no atendimento desse livro de um plano. E isso, por exemplo, o Davi não vai só mandar para você, ele pode mandar para o psicólogo, pode ver questões sociais para assistente social, e assim sucessivamente. A gente tem um paciente semelhante lá na unidade geral, na verdade esse paciente já sabia que tinha problemas, então a gente foi conversar, eu conversei junto, e todas as decisões foram tomadas com a família. Em relação à alimentação, até onde você quer ir, era isso. E tudo foi falado, tudo foi feito de maneira adequada no protocolo. Então assim, a gente vai aquecer, ela falou, por quê? Eu falei, porque aquecer, a gente tem que dar conforto. Até expliquei para ela o que era o termo parear. O termo parear, na verdade, é um manto, né? Que você coloca, antigamente usava para proteger, né? Então, foi o que a gente pensou. E todas as decisões foram tomadas pela família. Só que a família, na verdade, é uma família que já devia estar deshospitalizada, e aí ela ainda continua lá esperando como quer, e assim, todo dia ela muda. Então, a avaliação é isso, a família pode mudar a hora que ela quiser. Eu posso chegar para mas amanhã eu falo, mas eu quero tudo. E você vai ter que adequar, porque você tem que explicar, conversar. Outra vez a gente falou da passagem embora com a sonda, né? Ela falou, tudo bem, eu expliquei tudo a ela. Ela falou, mas eu queria fazer a GTT. Eu expliquei a ela que a GTT aumentava a infecção, não tinha porquê. Então, assim, é um trabalho contínuo eternamente, ainda mais assim, uma paciente que não tem mais indicação de estar na UTI. Mas tudo foi feito e todo dia conversado, a cada etapa, a tudo que é decidido com ela, entendeu? Mas é difícil, porque essa paciente tem muito tempo lá, mas foi tudo decidido, conversado, a psicóloga está lá apoiando, e eu sei que é muito difícil para ela estar esse tempo todo lá no espaço que não é dela, né? O ideal seria dela. Fernanda, para nos ajudar nisso, o Manhangô não vai lá com a gente, né? Não veio para poder ajudar nesse, já está prolongado, a gente já combinou aqui, para ele dar junto com
como todo mundo. Essa é uma família que está fora da sua cidade. Ela está fora da de Não, ela já está aqui agora. Já Não, mas ela não mora aqui. Ainda isso vem no estresse da maior. Ela veio para a cidade, eu acho que uma talvez... perspectiva de óbito. Eu acompanhei no pré-natal, eu disse a ela, olha, a lei lhe permite, não precisa nem entrar na justiça, tem um precedente julgado pelo Supremo. Eu não faço, é uma questão de fórum único. Eu disse, eu vim para cá para que você cuidasse de mim, porque eu sei que você não faz. Isso nós não fazemos pré-natal igual faz para todo mundo. Nem menos, nem mais. É só as crenças dela. Como Mas, ela disse, claro, ela tem disse que queria ter o filho ficasse o tempo que fosse necessário. Mas isso leva uma carga de sofrimento tão grande. Assim. Eu vi o marido dessa. Ele ficava calado, era uma pessoa muito calada. Não, ele não abre a boca. Mas ele está assim, se você tocar, ele desmonta. Ela vai vontade de estar lá. Não, mas o problema é assim, aí, quando ela chegou lá, ela foi altamente acolhida. Eu recebi ela na sala, junto com a médica plantonista, Geisa, diarista. Nós conversamos sobre tudo, ela sabia de tudo, explicou, desabafou. E a gente fez o planejamento do que fazer. O planejamento dele, certo? Dizendo, ele está comendo. E se ele parar de comer? E aí, vamos passar? O que é que dói mais? E se ele precisar de origem? E ela. Só que assim, o problema, que eu acho o problema maior, é que ela, a paciente, que já devia estar fora. O problema é que ela não precisa de hoje. E com isso a equipe está desorganizada, porque senão o paciente que não tem indicação de doença, tá entendendo? Eu acho que assim, a gente tem que ver as perspectivas. Então assim, por mais que a senhora estava falando, acho que você falou umas 3 vezes, eu vou sair daqui para todo mundo escutar. A senhora falou umas 3 vezes que ela não precisava da UTI. Aí eu acho que é o primeiro momento, assim, a gente vai entender, a gente vai tentar, amanhã eu vou entender melhor, mas assim, a gente não tem uma receita de bolo. Talvez a gente vai chegar lá, não vai ajudar em quase nada, mas talvez a gente possa ajudar. Mas só a ideia, que eu acho que é assim, a primeira coisa é a gente entender de onde alguma coisa que ela quer. E qual são os entraves, por exemplo. Ela vai querer comer. Ele não quer comer, a gente vai passar sonda GTT. Você entende que talvez a gente propôs para ela, entre ela, sonda e GTT? Não foi nem propôs GTT, foi outro médico que chegou lá. Não. Houve uma interferência externa. Do médico de outra cidade. Isso nem existia. Do governo dela em outro lugar. Aí gera esse ruído. Eu conversei com eles na rua. Eu fui na lanchonete, encontrei com eles. Eles disseram, vai lá no consultório, vamos conversar na mesma lanchonete. Eu ia chegar nisso aqui, ó. Nesse assunto. Eu ia chegar aqui, ó. Senão a gente vai se delongar demais. Ela tem o quê? Ela tem medo de ir para casa. Ela Quer ir pra casa. É isso. Eu acho que o fundo total é o medo. A gente vai ter que tentar trabalhar com eles esse medo, essa angústia, esses temores, para entender o que a gente vai poder adaptar ao filho, ao medo e ao prognóstico. Então, isto a gente vai ter que pensar muito coisas práticas, teóricas. Eu vou falar uma coisa. Essa neném tem 58 dias de procedimento. Amanhã 2 meses. Levou amanhã. 2 meses. Um neném que nunca precisou. Fez tudo necessário. Os acolhimentos foram mudando. E ela tá. Então, é um neném que, na verdade, eu acho assim, tem horas que a gente precisa também dizer. É hora de você, né? Eu acho que a gente precisa cuidar dela. Mas aí, é o que eu estou dizendo, mas ela disse, mas você tem que cuidar dela. Eu não expliquei. Eu sinceramente, de verdade, eu preciso falar, gente, desculpa, eu estou falando uma coisa hipotética, eu nem conversei com essa pessoa. Ela vai falar com você tudo ok, você saiu, ela muda de assunto. Ela muda de opinião. Mas essa mudar de opinião é a gente entender o que é. O que eu acho? Eu vou falar assim uma palavra chula que talvez vocês não gostem. Eu cuidaria 0 dessa criança.
eu cuidaria 100% da família. Mas eu posso fazer uma pergunta? Cuidar da família 100% é fazer o que a família quer? É deixar de novidade para a cima? Mas aí é cuidar da família. Aí cuidar da família a gente vai ter que sentir. Eu vou falar uma coisa que talvez vai machucar alguns. Mas eu não daria dieta para essa criança, eu não daria antibiótico para essa criança, eu não daria nada. Não, mas a dieta, dá mais dieta, Por que não pode deixar sem dieta? Você também só fica dieta. Na verdade, o que é dieta? O que é dieta? Você tem que decidir tudo. Eu já vi gente de cuidados paliativos que falou, eu quero suporte de oxigênio, eu quero usar o sangue, mas eu não quero que cure. E a pessoa tem o direito de escolher a cada coisa que faz essa vida, a gente sabe disso. Mas ó, isso não é um estoque de loja. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso foi a segunda aula. Porque a gente acaba colocando cuidados paliativos de entubar, não reanimar, não dialisar, não sei o que, é o estoque de loja. Escolhe aí o que você quer. Enfim, é porque isso, gente, é um curso de 12 coisas. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. A família chega e fala para você, aliás, algum paciente de câncer chega para você, eu não quero que tudo. É quando chega assim, pessoal, eu quero mudar, eu quero que me cure. Por quê? Mas por quê? Eu não quero morrer por conta de, eu quero que tudo e pronto, eu quero. Isso, mas aí, por quê? Eu quero que tudo, calma. É por que você está aqui? Porque eu acho que vai acontecer um milagre. Pronto, eu vou dizer isso. É exatamente isso. O que o senhor acha que é um milagre? Eu ficar curado. Pois é, o senhor acha que isso, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente explicou, a cura é algo que você vai encontrar? Aí eu vou dizer, em cima da medicina tem Deus. Então eu acho que Deus vai me curar e eu quero que me cure. Claro, perfeito, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. É isso, então se muda. Calma, escuta, eu estou falando com você ainda, eu estou te falando. Eu estou afirmando a técnica, eu estou afirmando. Claro, a gente pode fazer isso. Mas estou tentando explicar para o senhor como, se a gente tomar essa decisão, o que isso vai impactar na sua vida. O senhor lembra que quando o senhor estava comigo em internações anteriores, em momentos anteriores, o senhor tinha medo de ir para a UTI? De ficar assim, sua família, ficar aquela coisa na cabeça, pipipi, 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 isso te trazia medo? A sua família não estaria mais do seu lado? Talvez aquele tubo possa doer, o senhor tinha medo de sentir dor? Eu sei que agora o senhor está com medo de morrer, isso não é medo de ninguém, não é demérito de ninguém, isso é normal de acontecer. Mas eu acho que se a gente for para esse lado, o senhor vai sofrer muito mais e a gente explicar as coisas. Não existe uma coisa assim no cuidado paliativo, de sim ou não. Aí se eu chegar para você, eu sou paciente, né? Mas eu acredito na cura acima do poder dos médicos e eu quero que me cure. Claro, a gente vai te entubar, a gente pode te entubar. E eu sei que sofrimento, vocês me dão sedação, para não sofrer. E a família, eu sei que se eu tiver que me despedir, eu me faço a despedir antes, mas eu quero no momento que eu quero. Eu acredito em Deus. Eu estou falando, eu estou querendo ser o... O que eu fiz? Qual foi o caso que eu falei para vocês no 9 de julho? Eu entubei ou não? Entubou. É por isso que eu digo para você. Então eu acho que não, mas é porque a gente, como médico, a gente sempre busca uma bula. Não tem. Isso. A gente busca uma receita. Não existe. Eu já tive uma criança de... Não existe. Eu já tive uma criança constipado. Não é matemática. Não, eu já tive uma criança constipado, uma vez que eu tinha na minha família, a gente conversou sobre cuidado paliativo com a minha mãe, foi super tranquila. Não quero que sofra. O que é que faz para sofrer? Pegar a cela? Não quero. E ela ficou até o fim. Então, assim, é família e família. São coisas diferentes. Eu só acho. Cada vez mais a possibilidade de crescer. Então, o tempo todo que elas só recebem mais coisas. Mas essa outra foi ótima. Mas isso. Desse processo do luto, eu acho mas que o caminho é a gente trabalhar justamente com esse intensamente. Construir os dias ali. Eu vou lhe fazer uma pergunta. É o que você bebê ainda não faleceu, mas pois é, eu não sei ela já que eu nem ela está casando e a outra
Talvez a gente tenha mantido ele vivo, mas e essa perspectiva de vida dela aumentou. Se a gente saísse da enfermaria para a casa dela, que era o que ela queria, talvez ele já tivesse logo e resolvesse isso, entendeu? Como ele foi para a UTI, eu acho que com isso a gente prolongou com oxigênio, com cuidado, ela começa a ver que a UTI foi o que está prolongando a vida dele. A dieta, talvez? Não. Não é. Por que não? O sangue, talvez. O sangue, talvez? Desculpa, eu só falei que ela está falando do oxigênio, O talvez. oxigênio, talvez. Mas é o que eu estou dizendo, mas qual decisão foi? Não, mas a senhora, eu acho que a senhora agora entrou em contradição. Que ela levou com a expectativa de morrer. Ela queria, aí a gente ofertou não, coisa. ela queria sair daqui da enfermaria e ir para casa. Conversaram com ela da possibilidade de trazer UTI, para acolher, e aí ela foi, entendeu? Mas na verdade ela queria tanto que ela fez. Aí ela foi e a gente fez tudo. Acolheu, E cuidou. o que mais? Discutiu com ela tudo, ela fez as escolhas, eu disse assim, porque assim, a Mas gente você não pode entende? fazer a criança sentir dor. A gente precisa cuidar da dor. Claro. Então eu dar a sedação, a medicação para dor, isso é importante. Eu acho que é muito importante. Mas desculpa, dar oxigênio e dieta para mim não é importante. Mas eu não quero. Dieta das paliativas. Mas Mas agora ninguém está cuidando. Pode falar. Dieta. Alguém está cuidando Peraí, dela? gente. Melhor, o que mais causa impacto, Ninguém em vez de cuida da mãe. discutir sobre extubação paliativa, é dieta. Dieta todo mundo fica Não, assim. mas eu E a quero gente que conversa. cuidados paliativos, eu vou ficar em dieta zero. Eu tô com fome, você não come. Não. Por exemplo, a dona Raquel. A dona Raquel tá morrendo de vontade de comer o mundo. Eu quero que ela coma o mundo. Mas o menino, recém-nascido, ele não tem essa capacidade. Eu estou Ele com não, fome. ele não tem cérebro. Então, Então, mas por ele isso que eu tô suga. dando. Ele suga, ele só não engole, mas ele suga, ele faz a transição. Eu sei, mas ele suga, mas ele não tem cérebro. Mas eu acho Eu quero dar um caminhão de comida pra dona Raquel. Eu quero aquela buchada, dobradinho, o que ela quiser. Agora sim. Mas você entende o objetivo de uma coisa? E por isso, cuidados paliativos, Eu estou falando gente. isso assim, porque a gente perguntou. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, É, ele cuida- fala da dieta. Cuidados paliativos não tem uma receita. Eu quero só escutar ela, deixa eu escutar ela. Depois eu escuto você. Deixa eu só a Maria falar um segundinho. A minha experiência, primeiro parabéns, a aula foi muito boa, achei, assim, mudou o campo, a gente já viu muitas aulas de cuidados paliativos, mas eu acho que hoje a gente teve uma visão um pouco diferente, né, assim, do cuidado paliativo, como você apresentou, gostei muito, parabéns pela aula. Minha dúvida hoje é porque, nos dias atuais, o médico, ele é bombardeado a todo momento, então é processo em cima de processo. O doente ele já entra em uma UTI ou uma enfermaria pensando que qualquer coisinha ele já pode processar. Como Liara falou, como Liara falou, então quem é responsável pelo nosso doente é o pai e a mãe. Né? Então não é o doente. A gente não conversa igual você que já ensinou com o seu paciente. Talvez A você gente possa conversa fazer. com a mãe. Eu sou mãe e eu sei que na maioria das vezes o que uma mãe quer é levar o seu filho para casa. Você tem a sua gestação ali, que é importante esse pré-natal, mas a gente quer levar o bebê para casa. A gente identifica, na maioria das vezes, a gente consegue identificar qual doente ele tem indicação de cuidado paliativo. Mas a gente tem a dificuldade da família entender e aceitar que esse bebê, ele é de cuidados paliativos. E aí, a minha dúvida é, igual você falou, a gente não tem que fazer tudo que a família quer. Eu concordo, eu acho que a gente não tem que fazer tudo que a família quer. Mas em um caso que a gente, por exemplo, opte, igual você falou, não dá direito. Vou atender a mãe, mas não vou dar direito. Se essa mãe fala, não, eu quero que faça. É mais pelo esclarecido. Eu quero que faça tudo. Eu sei que não vai ser uma conversa, 2, 3, eu sei que a gente vai precisar de um tempo. Mas se mesmo, com todas as conversas, psicólogo, médico, você, né, que é um paliativista, indo lá, tem hospitais que tem equipes, né, de avaliação, para conversar. A mãe, por exemplo, ela fala que ela quer que lista. Se chegar no meu plantão e essa criança, né, parar. Eu sei que a criança tem indicação de cuidados paliativos e essa criança, eu vou te falar, porque ela tem indicação até de não reanimar, por exemplo.
eu vou fazer o quê? Se depois essa mãe... Porque eu não vou poder botar no meu prontuário que eu reanimei se eu não reanimei. Eu vou ter que colocar que eu não reanimei, né? Dei com medida de conforto, não reanimei. Mas se a mãe pega eventualmente depois e ela vai para casa e ela resolve processar, e ela vê lá no prontuário que eu não reanimei, mas o desejo dela era que investisse no máximo. Eu acho que sim. Eu acho que a preocupação nossa, como maneira geral, eu estou falando por mim aqui, mas eu acho que a maioria dos meus colegas, a preocupação nossa é essa. Eu acho que você entrou no melhor que eu acho, o mais gostoso. Porque eu acho que é a medicina defensiva. E quando a gente faz uma medicina defensiva, a gente está pensando em quem? Na gente. Só na gente. Pronto. Então calma. Então esse é um ponto. Então a gente só ficou na gente. Outro ponto. Quando a gente vai partir para a área jurídica, você acha quantos por cento das pessoas, Davi está aqui, é a área, não sei se você sabe, a área que mais sofre com isso. O processo, ele acontece técnico ou ele acontece da ação? Relação interpessoal. Isso. Relação médico-paciente. É quando há uma quebra de vínculo. Pronto. Ou quando nem tinha. Calma. Eu, pelo período de direção na profissional, eu nunca fui atrás. Tivemos o processo por causa de erro médico técnico. Todos os processos, tivemos vários, quebra de vínculo. Todos. Nunca tivemos um. Inclusive, tinha alguns, você via que tinha quebra de técnica. Algumas vezes eu falava que esse protótipo, gente, aqui nós vamos nos ferrar, desculpa o termo. Porque tinha erro mesmo técnico e não vinha processo. Todos que nós respondemos foram por conta de quebra de vínculo. Lógico que a gente não consegue prever tudo, mas geralmente quando a gente trabalha em UTI, tem maioria das vezes a gente sabe que o paciente vai morrer nos próximos 6 horas, 12 horas. Eu brinco lá na UTI, de vez em quando eu acerto o intervalo de horas, assim, eu acertei por minutos, errei por 2 minutos que a senhorinha ia morrer. E aí a gente faz o contrário, a gente chama eles, venha todo mundo, morre na frente deles, com a gente do lado. Esse, na minha opinião, é a melhor ferramenta para diminuir o peso do luto. Mas calma, não é para todo mundo. E tem que ter um vínculo antes. Eu e minha mulher, a gente veio do Santa Marcelina, então a gente estava de plantão na UTI, eu estava de plantão na UTI, ela na enfermaria. Um menino de 14 anos com uma leucemia, a gente olhou para ele, chocadaço, ele vai morrer. A gente sabia que ele ia morrer. Chamamos a família. Veio uma mãe. Essa mãe urrava, gritava. E o menino só convulsionava. E meu coração chorava e o menino só convulsionava e a mãe ali. Mas o que a minha mulher fez? Eu falei pra ela, ela tirou a mãe e eu fiquei que ela dava dormonide em bolsos, dava propofol, dava um monte de coisa, o moleque não parava de convulsionar. E a gente começou a agir sobre essa família, aí deu 1 hora disso, eu aqui com a criança e minha mulher com a mãe, aí minha mulher veio, eu não consigo mais, vai lá falar aquelas coisas que você fala. Aí eu fui. Sabe o que era a angústia? O que você acha, Ana, que era a angústia da mãe? A mãe, ela deixou de cuidar do filho para trabalhar. E a quem cuidava era a avó. Então ela achava que depois que ela voltasse, depois que ela conseguisse que o filho estudasse, eles iam curtir juntos. E assim, quando eu descobri isso, traz essa avó, traz essas tias, vieram todo mundo, 2 horas da manhã, todo mundo. Só que aí o que eu fiz? Eu pedi a Deus, eu rezei tanto. A Sara falou que fez umas macumbas dela lá também. Falei, gente, tomara que a gente chegue lá e ele não esteja convulsionando. Tomara que não esteja convulsionando. Tomara que não esteja convulsionando. Chegou o moleque, tava lindo. Ele não tava. Quando eu voltei, ele tava lindo. Ele não tava convulsionando. A tia virou assim, mas por que vocês me chamaram pra cá? Ontem ele tava muito pior. Você não me desculpa, eu expliquei pra ela que ele ia falecer nas próximas horas. Aí eles
se uniram, se juntaram, ele morreu. Eu pergunto se ela quer que a gente fique, eu fico na janela observando. Quando tem alguma reação que eu acho que eu posso interferir, eu entro, converso, explico. Ah, não, doutor, eu não aguento mais isso. Mas por que você não aguenta mais isso? Eu não despedir, ele está saindo.